Fala, jovens! Olha nós na área com mais um Resumex. Ó o sol passando aí, ó. Resumex de Física para vocês. Estamos aqui com o professor Maicon Maciel e professora Deise Lima na área. Bom, Maicon, já estamos aqui no Resumex da nossa aula de número 31, certo? Isso mesmo, 31.2, pessoal, para resgatar todos os conteúdos trabalhados na aula passada. E é claro que vocês estão lembrando que conteúdos são esses, né? Dá uma olhada? Trabalho! Foi uma aula que deu trabalho, né, Maicon? Deu trabalho para fazer, para explicar, e você deve ter tido algum trabalho para entender, mas ó, esperamos que tenha dado tudo certo, tá? Então, vamos lá, vamos resgatar os principais conceitos. Trabalho. Nós vimos que o trabalho, que a palavra trabalho que é usada no cotidiano, na física tem uma definição diferente, certo? Isso. Pegando o conceito, jovens, lá de mecânica, da parte de dinâmica, nós vimos que a força, ela altera o estado de movimento de um corpo. Ele passa a sair do equilíbrio, né, Maicon, que é o repouso ou movimento uniforme, ele passa a ter uma aceleração. E nós vimos que essa força, ela também pode ser usada aqui, ó, no trabalho, né? Isso mesmo. Então, o trabalho, pessoal, faz você entender o seguinte, na física, que nem toda força que você aplica, de fato, resulta em um trabalho, né? Então, mas deu, entre aspas, vamos usar o conceito cotidiano, deu trabalho para a pessoa ficar segurando essa caixa. Não, ok. Porque está usando o trabalho como sinônimo de esforço. Mas fisicamente aqui, se você pega uma caixa e fica segurando por 5 minutos, você não realizou o trabalho. Então, aplicar uma força não é garantia de que você realize o trabalho. A garantia é que exista uma força e que ela tenha pelo menos uma componente na mesma direção e sentido do seu deslocamento. Exatamente. Então, nós vimos o quê? Que quando a força é capaz de realizar no corpo ali um deslocamento, ou seja, ele sai lá do seu estado de equilíbrio e passa a ter um deslocamento, aí sim é que nós vimos o quê? O trabalho. Então, nas nossas equações, nós vimos lá na aula que a força está relacionada com o deslocamento, aí é que eu vou trabalhar em cima do conceito, ó, de trabalho. Exatamente. Então, de modo quantitativo, como estimar o trabalho? É simples. Considerando que você tem a força e o deslocamento na mesma direção e sentido, que eles estejam paralelos ali, então você vai utilizar essa equação. O trabalho vai ser o produto da sua força multiplicada pelo seu deslocamento, tá? Equação válida para quando você tem esses dois aqui, ó, paralelos, tá bom? Ó, mesma direção, tá, gente? Mesma direção. Isso. Fechou? Mas digo isso por quê? Porque esse não é o único caso possível. Pode acontecer, e é na verdade com muita frequência até, que a sua força e o seu deslocamento não sejam paralelos, mas sim tenham um ângulo ali entre 0 e 90 graus. Ou seja, tua força está numa diagonal em relação, por exemplo, ao eixo do seu deslocamento. Então, quando isso acontecer, o seu θ, que vai ser esse ângulo de inclinação entre os dois vetores, vai entrar aqui, ó, no cosseno. Então, o que mudou da equação para cá? Ficou força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ, tá? Exatamente, pessoal. E como a gente vai trabalhar mais para frente também o conceito de energia, o nosso trabalho aqui já estamos adiantando que o trabalho é dado em Joule. Então, toda força que realiza um deslocamento, a gente pode fazer o cálculo do trabalho dessa força. Seja ela uma força paralela, seja ela ali uma força peso, certo? Que também o peso também é um tipo de força, também realiza, tá bom? Então, você tem que observar o quê? A direção, tá? Você tem que observar a direção, gente, do seu deslocamento para ver que força está atuando ali para você poder calcular o trabalho. Trabalho da força-peso, trabalho da força de atrito, trabalho de uma força de ação. Todas essas forças, quando ocasionam em um deslocamento, também dá para calcular o trabalho, né, Maicon? Isso mesmo. E quando elas se opõem ao deslocamento, elas também realizam um trabalho. No entanto, esse trabalho se torna negativo. Negativo, okay, pessoal? Porque está dissipando ali a energia do sistema. Isso mesmo. Então, é isso, né? Agora, pessoal, tá na hora de você ter um trabalho, né? Nós vamos dar um tempo para vocês resolverem as questões, vão ter esse trabalhinho, e daqui a pouquinho a gente volta. Até mais! Opa! Opa! Acabou o tempo. Esperamos que vocês tenham conseguido fazer as questões, que tenham até acertado. Mas ó, vamos descobrir agora naquela correção no passo a passo. Manda na tela. Questão 1, Maicon. Durante
a aula de educação física, ao realizar um exercício, um aluno levanta verticalmente um peso com sua mão, mantendo-se durante o movimento a velocidade constante. Pode-se afirmar que o trabalho realizado pelo aluno é... Aí nós temos aqui as opções, ó. Vamos lá então, a afirmação está correta aí. Na letra A, ele fala aqui, ó. O trabalho realizado pela força que o aluno, né, executa, positivo, pois a força exercida pelo aluno atua na mesma direção e sentido oposto ao do movimento do peso. Eita, mas essa alternativa está estranha, né? Vamos desenhar o objeto aqui. A questão fala que ele é levantado na vertical para cima, D, ok. O aluno realiza uma força também na vertical para cima, ok? Responsável pelo deslocamento do corpo, né? Exatamente. Então, quando ele fala aqui, mesma direção, perfeito. O trabalho que ele realizou é positivo? Perfeito. Mas o sentido não é oposto, tá, pessoal? Então, por conta disso, descarta a letra A. Tá? Pessoal, o que pode causar confusão aqui, que a força que está oposta aqui, ó, ao movimento é a força peso, que a força a gente sabe que qualquer corpo tem, sempre orientada para baixo. Mas aqui a gente está falando do trabalho exercido pela força que o aluno realiza e não pela força peso, ok? Isso mesmo. Letra B. A força realizada pelo aluno, o trabalho realizado pelo aluno é positivo, pois a força exercida pelo aluno atua na mesma direção e sentido do movimento do peso. Opa, então aqui está tudo certo. Por quê? O trabalho dele está direcionado na mesma direção e sentido do deslocamento do corpo, né? Então é um trabalho positivo, ok, pessoal? Então aqui, ó, como ele está pedindo a correta, a nossa resposta é a letra B, ok? Aí aqui zero não vai entrar, tá, gente? Porque aqui nesse caso, o que vai ser zero é a força resultante, né? Porque como ele sobe com velocidade constante, a gente tem uma condição de equilíbrio. Então a força resultante aí que é nula, isso ok? Mesmo. Letra D, negativo, pois a força exercida pelo aluno atua na mesma direção e sentido oposto ao do movimento. Discutimos na letra A, que não é oposto e também não é um trabalho negativo, descarta. E letra E, negativo, pois a força exercida pelo aluno atua na mesma direção e sentido do movimento. E se ele atua na mesma direção e sentido do movimento, não é um trabalho negativo, né? Então positivo. Descarta. Então nossa resposta, pessoal, ficou a letra B. Letra B, tá? Vamos limpar aqui. Prontinho. Tá. Pessoal, esse negativo aqui, se fosse analisar, seria da força-peso. Aí você poderia, né? Se você fosse tirar aqui, ó, força-peso, aí ok, tá? Então, só pra gente não confundir aí. Questão número 2. Questão 2, olha aí. Uma pessoa arrasta uma caixa sobre uma superfície sem atrito, de duas maneiras distintas, como mostradas na figura A e figura B. Nas duas situações, o módulo da força exercida pela pessoa é igual e mantém-se constante ao longo de um mesmo deslocamento. Então, pessoal, a força que ele está aplicando é a mesma, o módulo dela é a mesma, e ele arrasta por um tempo igual. Só o que está mudando? A direção e o sentido, né? Aqui ele aplica de forma diagonal e aqui ele está aplicando de forma horizontal, paralelo ao deslocamento. Isso, aplicou a mesma força, só que ele trocou o direcionamento, né? Isso. Para testar uma teoria aí. Perfeito. Considerando a força F, é correto afirmar... O trabalho realizado em A é igual ao trabalho realizado em B? Não, pessoal, não é igual, tá? Não é igual. Por que não é igual? Poxa, o ângulo aí deve interferir de alguma forma, né? Mas está dizendo isso na letra A, a gente vai discutir. Letra B. O trabalho realizado em A é maior do que o trabalho realizado em B? Opa, a gente tem, como o professor falou, a questão do ângulo vai interferir. Então a gente vai colocar aqui para poder mostrar, né? Se é maior ou não. O trabalho realizado em A é menor do que o trabalho realizado em B? Vamos também ter que analisar o ângulo para poder saber. Exato. E não se pode comparar os trabalhos porque não se conhece o valor da força. Será, pessoal? Pode se comparar, né, gente? A força é igual, né? Nesse caso aí o que muda é o direcionamento de aplicação dela, né? Isso mesmo. E o trabalho realizado em A e em B é nulo. Vixe. Não, aí não. Se acalma que o ângulo não foi 90, né? Então, exato. Olha só, tá aí, pessoal. Essa aí é a primeira situação, que é a situação de A, onde a força aplicada é oblíqua, né, ao sentido de deslocamento.
Então, o que a gente pode falar desse tipo de situação? O trabalho realizado de forma oblíqua, mesmo ele aplicando aquela força inclinada, ele tem uma componente que favorece o deslocamento, então é positivo. Existe uma componente Fx atuando no mesmo sentido do deslocamento, ok? E a força está favorecendo o deslocamento. Aí você fala, professor, mas lá no exercício, o cara está empurrando a caixa assim, né? F, não, mas se você analisar, ó, tem uma componente aqui desse F e tem uma componente aqui desse F. Então, tem uma componente que está colaborando sim com o movimento, e essa componente que colabora com o movimento, nós vamos calcular utilizando o valor da força, o valor do deslocamento e o valor do cosseno do ângulo. Então, quando a gente tem, gente, que a força ela está atuando em dois componentes, eu vou ter aí um trabalho realizado menor do que se ela estivesse completamente no componente, mas só que mesmo assim vai estar a favor, tá bom? Então, mas e quando é que o valor é máximo nesse caso? O valor é máximo quando a força está paralela ao deslocamento, tá? Ou seja, não tem nenhuma componente dela em outro local. E lá na nossa figurinha, volta lá um pouquinho, lá na nossa figurinha, aqui, né? A força que ele aplica está paralela ao deslocamento, somente no caso B, a força máxima. Exatamente. Então, se a gente for ver aqui, ó, o que a gente vai ver? Que o trabalho realizado na situação A é menor do que o realizado na situação B, porque na situação B ele é o máximo, certo? Isso desse mesmo. Trabalho realizado. Fechou? Bom, ó, lá vem. Decolando para o futuro, pessoal, o foguete da mediação chegou na nossa próxima questão. Bora lá. Era uma vez um povo que morava numa montanha onde havia muitas quedas d'água. O trabalho era árduo e o grão era moído em pilões. Um dia, quando um jovem suava ao pilão, seus olhos bateram na queda d'água, onde se banhava diariamente. Conhecia a força da água, mais poderosa que o braço de muitos homens. Uma faísca lhe iluminou a mente. Não seria possível domesticá-la ligando-a ao pilão? Então, isso que eu acabei de ler é um trecho aí de Rubem Alves, Filosofia da Ciência, Introdução ao Jogo e Suas Regras, tá? Editora Brasiliense, São Paulo. Fechou? O monjolo é uma máquina hidráulica rústica usada no beneficiamento e moagem de grãos. A ferramenta foi importante, pois dispensava o uso de mão de obra escrava, que antes utilizava o pilão que triturava os grãos de milho ou de arroz. Isso Olha mesmo. só, nós temos aqui uma imagem. Ó, a queda d'água aqui, tá vendo, ó? Olha só essa queda d'água, né? Então a gente pode ver, ó, aqui aplicava, subia, certo? Quando eu tirava um pouquinho a queda d'água, o que ele fazia? Descia. Então se eu controlar a pancada, né? Se eu controlar essa queda d'água aí, eu conseguiria ter o trabalho, tá? Isso mesmo. Ok? Aqui é uma obra, né, Maicon? Isso que nós estamos vendo é uma pintura, né? De Alfredo Nofini, é uma obra que está no Museu Paulista da USP. Isso, aí nós temos o pilão. Que é um utensílio culinário essencial na cozinha africana, com as mesmas funções do almofariz, ou seja, para moer alimentos, mas de tamanho muito maior, né? De tamanho muito maior. Não deve ser confundida com a peça de ponta arredondada de almofarizes menores. E aí está a representação aqui, né? Mulheres cabo-verdianas utilizando o pilão. E aqui uma representação do almofariz de porcelana para moer pimenta preta. Na minha casa da minha bisavó tinha isso aqui, ó. Usava para moer uns grãos, fazer uns, né, uns mingauzão, uns negócios bem bons. Caramba! E aqui, pessoal, olha só, essa história ilustra a invenção do pilão d'água, o monjolo. Podemos comparar o trabalho realizado por um monjolo de massa igual a 35 kg com aquele realizado por um pilão manual de massa igual a 6 gramas. Nessas 6 quilogramas, né? Isso. Nessa comparação, desconsidere as perdas e considere gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Qual o trabalho realizado em cada batida do monjolo e do trabalhador no pilão? Né? Sabendo que o monjolo cai de uma altura de 2 metros e o socador do pilão a 60 centímetros. Bom, é para fazer uma comparativa do trabalho dos dois, certo? Isso mesmo. Qual realiza mais trabalho? Para fazer isso tá fácil, né?
você vai pegar o peso, né, e o deslocamento, mais o peso é a massa vezes a gravidade. No caso do pilão, a massa dele 6 kg, multiplica pela gravidade 10, e a altura dele 60 centímetros, convertida para metro, né, olha lá, ó, 60, dividir para 100, você vai obter 0,6. Multiplicou, pessoal, você vai ter então 36 joules. Esse é o trabalho realizado com o pilão manual. O monjolo, você vai perceber que o resultado é bem superior a isso, porque a massa dele é maior e ele cai de uma altura maior também, que é 2 metros. Então, multiplicando aí 35 por 2, 70, multiplicado por 10, você vai ter 700 joules. Tá. Então, pessoal, vem aqui conosco, ó. Nesse caso, a gente viu que o trabalho ali vai ser da força-peso, porque ele cai de uma certa altura, e que a massa do que está caindo vai influenciar. Porque, dependendo da massa, se essa massa é maior, o peso é maior. Então, o trabalho da força-peso também vai ser o quê? Maior nesse caso, tá? Como o professor falou, como esse aqui tem uma massa superior, ele também cai de uma altura maior. Então, o trabalho da força-peso realizado aqui por ele vai ser maior do que o do primeiro objeto. Isso mesmo. Mostrando a óbvia vantagem de utilizar o monjolo, né? Perfeito, pessoal. Esta foi a nossa aula de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado e, ei, até a próxima. Tchau, tchau.